Olá, boa tarde. O Parlamento português voltou novamente ontem a aprovar a legalização da eutanásia, depois do primeiro diploma ter sido vetada pelo Presidente da República, tendo em conta o parecer negativo do Tribunal Constitucional que invocou a sua inconstitucionalidade. Antes propriamente de pronunciar-me sobre o diploma que foi aprovado ontem, queria apenas fazer algumas observações sobre o primeiro acórdão do Tribunal Constitucional. Desde logo dizer que o argumento invocado neste acordo é suscetível de vários questionamentos, porque desde logo o Tribunal Constitucional entendeu que o artigo 24 da Constituição da República Portuguesa, que expressamente diz que a vida do ser humano é inviolável, considerando que esta inviolabilidade não pode ser intransponível em determinados casos, cingindo apenas a questão da lesão grave e definitiva que, no parecer do Tribunal Constitucional, os deputados deveriam acautelar bem, ou seja, não limitando a conceitos vagos ou abstratos e muito menos indeterminados. Esta é a razão pela qual ontem o Parlamento, pelo menos, tentou, enfim, ajustar essas solicitações ou estes reparos do Tribunal Constitucional, tentando assim, enfim, determinar os conceitos. Ou seja, de uma forma muito abreviada, o Tribunal Constitucional entendeu que o artigo 24, a questão da inviolabilidade da vida humana, não pode ser inultrapassável, ou seja, em casos limites é permitido, assim, enfim, pôr termo à vida, neste caso, a eutanásia. Tal como um entendimento que, a meu ver, é muito contraditório com aquilo que são à luz da própria Constituição portuguesa. Tal como eu disse no vídeo que eu gravei há meses atrás, que a vida humana não está à mercê da liberdade individual. A vida humana, diferentemente de outros direitos, não é um direito que está à disposição do seu titular para fazer o que bem entender com ela. Nós sabemos que, de acordo com aquilo que são direitos da propriedade, o seu titular pode desfazer da sua propriedade, pode vendê-la e pode dar o usufruto que entender dela. A vida humana não. Por quê? Porque é uma coisa que ultrapassa a dimensão da liberdade e está muito além do seu próprio titular para, enfim, estar a seu bel prazer, etc, etc. Ora, a partir do momento que o Tribunal Constitucional entendeu que, em determinados casos, é suscetível, enfim, pôr termo à vida, é negar aquilo que é, enfim, o valor sagrado da própria vida e em toda a sua plenitude. Isto falando do Tribunal Constitucional, como também falando dos próprios deputados que aprovaram a primeira lei e agora esta segunda, e também se porventura o Presidente da República vier a alinhar nestas situações. Agora, nós sabemos que essas questões às vezes não são questões fáceis, são questões que levantam muitas dúvidas e muitas interrogações. Às vezes as pessoas dizem assim, mas o porquê deste entendimento, etc, etc, porque nós sabemos próprio, do ponto de vista jurídico, a interpretação não é uma coisa consensual, não é uma coisa, enfim, unânime. As pessoas normalmente fazem as suas interpretações de acordo com as suas convicções, de acordo com as suas mundividências, de acordo com as suas moralidades e de acordo com as suas crenças, etc, etc. Ora, como o sistema democrático é regulado, enfim, pelo poder judicial, neste caso, quando há conflitos, quando há essas divergências, problemas, quem tem que dirimir essas situações são os tribunais, o poder judicial, que em última instância, aqui em Portugal, é o Tribunal Constitucional. Ora, esses juízes do Tribunal Constitucional são juízes que têm as suas mundividências, têm as suas crenças, que têm as suas formas de encarar o próprio direito e a juridicidade. Só para terem a ideia, esta questão, do ponto de vista de direito, há dois, de uma forma subsumida, dois campos na perspectiva de interpretação jurídica, ou naquilo que é a hermenêutica jurídica, ou aquilo quando nós tratamos do que toca a exegese dos textos legais.
Desde logo a corrente subjetivista e a corrente objetivista. A primeira corrente entende que a interpretação tem que ser dada não de acordo com o seu autor, não de acordo com o pensamento legislativo, mas sim o que, enfim, aquela interpretação, à luz do contexto atual ou à luz do contexto em que ela está inserida, qual é, enfim, acolhimento que poderá ter. E a outra, a segunda, entendeu, que é o conceito objetivista, que entendeu que a interpretação deve cingir meramente aquilo que é o pensamento do legislador, neste caso. Por que eu estava a falar isso? Logo, neste caso, dividindo assim, o primeiro, a corrente subjetivista, que é uma corrente que é baseada sobretudo por historicistas, porque entendem que temos que ser fidedignos àquilo que é o pensamento do legislador, naquele, enfim, do contexto em que a lei foi, enfim, emanada, etc, etc. E, diferentemente disto, a concepção objetivista, que, enfim, abarca os atualistas, que dizem, tudo bem, nós temos que saber como é que a lei se emanou, como é que surgiu, mas mais do que isso, é o contexto atual na sua inserção na sociedade, neste caso, a perspectiva e uma interpretação atualista. Por isso, voltando a essa questão que eu estava a dizer, quando essa Constituição Portuguesa, quando estipulou na altura que a lei, a vida humana é inviolável, é neste sentido de que em nenhum contexto pode haver, enfim, atentado contra a vida. Tanto pelo próprio como pelo terceiro. Aliás, esta é a razão pela qual nós vemos que o próprio suicídio é, enfim, ilegal, na medida que a vida ultrapassa o seu próprio titular. Mas o que nós vemos é que esses juízes, enfim, incorporaram, aliás, como é a tendência cada vez mais geral, as pessoas encarnam a perspectiva jurídica atualista, não propriamente a perspectiva historicista ou a subjetivista. E essa é a razão pela qual uma coisa é dita hoje e amanhã pode parecer completamente diferente daquilo que vai pensando e cria toda uma confusão na mente das pessoas, mesmo já para aqueles que são juristas e para não falar dos que não são juristas, etc, etc. Esta é a razão pela qual esse entendimento, enfim, triunfou no Tribunal Constitucional, abrindo assim a porta, como tudo indica, que esta lei vai entrar em vigor no ordenamento jurídico português. Espero que o Presidente da República use o veto político para, enfim, não deixar passar. Mas nós sabemos, por mais que o Presidente da República tente, mesmo depois de uma outra configuração parlamentar, a eutanásia vai acabar sempre por vigorar, por esse desprezo manifesto em relação à vida humana. E esta situação não deve espantar nenhum de nós. Por quê? Porque nós sabemos, nós que defendemos o valor sagrado da vida, nós também, enfim, debatemos e lutamos a todo custo para que não triunfasse a lei do aborto. E esta lei do aborto também é um atentado contra a vida humana, é um atentado contra o artigo 24 da Constituição da própria República Portuguesa, que diz expressamente que a vida do ser humano é inviolável. E nós sabemos que, de acordo com os pareceres científicos, o que se vigora ainda hoje, é no sentido que a vida começa na concepção. Ora, se a vida começa na concepção, inclusive os nascituros, de nascituros, têm direito usam ou beneficiam do direito de gozo. Podem já ter propriedade ou podem até ter heranças, etc, etc. Mas mesmo com isso, nós vemos que nessa perspectiva da liberdade, nesta perspectiva da individualidade, nessa perspectiva de desprezo à vida, legalizou-se o aborto. E em nome desta liberdade, a mulher pode, enfim, abortar. O casal em si também podem decidir abortar, enfim, infringindo assim a vida humana. Por isso, essa questão novamente de eutanásia que nós estamos a ver, parte desta premissa da desvalorização da vida humana, da minorização daquilo que é a dignidade do próprio ser humano, em detrimento dos caprichos da libertinagem, que de liberdade não tem nada, mas sem libertinagem, para, enfim, amparar legitimar todas essas situações. Por isso, é isso que nós vamos assistindo cedo ou tarde, essas coisas, como muitas outras abominações que
que nós temos estado a assistir. Mas impõe-nos, todos aqueles que são defensores da vida humana, continuar a lutar. Aliás, como dizia um ilustre bem conhecido, as leis imorais ou corruptas ou injustas não têm força no foro da consciência. E aqui também digo e reafirmo que essas leis nunca me vou vinculá-las e nunca vou subscrevê-las e nunca vou aceitá-las porque são leis imorais e são leis abomináveis. Agora, é pena porque nós sabemos que pessoas que são nosso próximo, nossos conhecidos, ou até nossos patrícios, ou nossos semelhantes, vão ser vítimas dessas mesmas leis, como nós já vemos noutros países, inclusive na questão também do aborto, que já falei. Mas resta-nos continuar a lutar e continuar a mostrar que isto não é mais correto, porque, como se vê próprio o Parlamento de uma forma muito acelerada, que nós já sabemos que tem dias contados para ser dissolvida, eles decidiram, enfim, aprovar isto. Mas o problema tem nem disso, porque nós sabemos cedo ou tarde isso ia acabar sempre por passar. Agora, resta-nos, como eu disse, não aceitar isso no foro da consciência, essas leis imorais, leis injustas, e afirmar sempre o primado da vida e dizer que a vida do ser humano é inviolável, em nenhuma circunstância nós permitiremos a eutanásia, nós permitiremos a mineralização da vida, nós permitiremos o desprezo da vida. Mas sempre lutar pela vida e amar o próximo e procurar, enfim, ajudar aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade, sobretudo psicológico, que tenham dores às vezes que podem parecer insuportáveis ou em determinados casos podem ser suportáveis, oferecer a essas pessoas ao amor, não a precipitar a sua morte. Muito obrigado e despeço-me assim de forma triste. Até uma próxima ocasião. Obrigado.